Salmo de número 46. Você já abriu o seu texto? Amém? Vamos meditar o que nos diz a palavra de Deus para a nossa edificação nessa manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a ministração da sua palavra a nós nessa manhã. Este é um dos salmos que tem alimentado, que tem nutrido a confiança do povo de Deus ao longo dos tempos, ao longo dos anos, por séculos. Uma confiança que está estabelecida sobre uma verdade inabalável. Uma confiança que está estabelecida sobre uma convicção. A convicção de que Deus é o nosso refúgio, de que o socorro de Deus não falha, de que Ele está sempre olhando para a necessidade do seu povo e Ele vai socorrê-lo. Essa ideia de um refúgio, ela percorre todo o livro de Salmos. Se você começar a observar na leitura do livro de Salmos, quantas vezes se repete essa ideia de um refúgio, você vai perceber que ela é muito forte em toda a literatura dos Salmos. Mas por quê? Por que o refúgio é assim tão necessário? Por que essa ideia de um socorro certo, que não vai falhar, é tão importante no livro de Salmos? Talvez porque os salmistas, eles não tenham dificuldade de admitir sua vulnerabilidade e a sua necessidade da providência de Deus, do socorro de Deus, sua necessidade de salvação, não apenas no sentido que nós tratamos, da nova aliança, a salvação da nossa alma, a salvação da condenação por causa dos nossos pecados, mas no Antigo Testamento se utiliza muitas vezes essa expressão da salvação para situações de perigo, que Deus venha salvá-los de uma situação de perigo, de uma enfermidade, que Deus venha salvá-los de uma perseguição. Então os salmistas, eles normalmente falam de suas aflições. Nos salmos eles normalmente falam das situações de perigo que eles estão sofrendo, fala sobre os riscos de morte que eles estão sofrendo, e por isso é tão constante esta ideia em todo o livro de Salmos de que nós precisamos de um refúgio, nós precisamos de uma proteção, e esse refúgio sempre foi reconhecido em Deus. Essa necessidade de socorro. O homem gosta de não precisar, da ideia de que não precisa de Deus. Muitos homens gostam dessa ideia de ter uma autonomia em relação a Deus. Vou construir a minha vida sem precisar de Deus. Há homens que pensam assim.
Há homens que gostam da ideia de que são autossuficientes, pois os salmistas são completamente diferentes. E eu estou falando aqui de reis. Eu estou falando de homens como Davi, reis poderosos, mas que sempre colocavam diante de Deus o que? Senhor, eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso do Senhor como meu refúgio. Sabe por quê? Porque eles não tinham o dia da tribulação ou o dia da angústia como algo distante, remoto, que dificilmente viria. Não. Eles entendiam que o dia da tribulação ou da angústia é uma possibilidade real, é uma possibilidade constante. Isso não fazia deles pessoas medrosas, assombradas, cheias de pânico. Não fazia deles pessoas tímidas. Não, mas fazia deles pessoas conscientes de que precisavam de Deus. Eram homens corajosos que enfrentavam suas lutas, eles enfrentavam suas batalhas, mas eles não tinham essa sensação de autossuficiência. Eles dependiam de Deus e eles confiavam em Deus. Eles sabiam que Deus realmente traria a sua providência e que Deus não iria faltar. Por isso, a ideia de um refúgio é tão presente em todo o livro de Salmos. Por isso, essa ideia de que nós sim precisamos de Deus, nós não somos autossuficientes, nós não podemos construir a nossa vida sem ter Deus como nosso socorro. Muito diferente do espírito que estava presente nos homens na construção da Torre de Babel. Ali está a ideia de autossuficiência. Quando Nimrod constrói a primeira cidade, esse é o seu pensamento. Ele constrói a cidade, eles vão construir uma torre que chega até os céus e há pelo menos ali uma ideia de que poderiam se livrar de um novo julgamento de Deus. Percebe que esse espírito está presente em nossos dias, está presente nesse mundo. A ideia de que nós podemos fazer sim um mundo, construir um mundo onde Deus não será necessário. Percebe que essa ideia está presente hoje na sociedade, principalmente ocidental. Nós vamos conseguir sim ter uma estabilidade muito grande, nós vamos conseguir a prosperidade que nós almejamos e nós não vamos precisar de Deus. Este espírito está presente no mundo de hoje também. E os salmistas são totalmente diferentes. O Salmo 46 nos traz essa ideia: nós precisamos sim de Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. Ele é o nosso refúgio. E a partir desta convicção de que Deus é o nosso refúgio, eles então estão preparados para enfrentar os seus problemas. Tendo esse respaldo, essa teologia, essa visão, essa doutrina de que Deus é realmente o nosso refúgio, de que Ele é o nosso socorro em toda e qualquer tribulação, tendo esta confiança que eles se habilitam a enfrentar as dificuldades. Veja como é importante sim nós termos Deus como nosso refúgio, nós estarmos realmente confiando em Deus. E como não somos apenas nós que precisamos dessa convicção, mas todos os homens precisam dessa convicção. Deus tem sido o seu refúgio. Você compreende a importância desse refúgio para a sua vida? Você compreende a importância de Deus na sua vida? Pois os israelitas eram chamados a compreender. A localização da terra de Israel, a localização da terra de Canaã, a terra prometida, lhes trazia essa consciência. A localização era estratégica. O território de Israel era sempre um território desejado pelos impérios que estavam em ascensão. Era uma rota comercial, quem controlasse aquela região poderia sim obter muitos lucros. Era por onde se passavam também os exércitos, seja do sul como do Egito, para conquistar os demais povos, ou seja, os exércitos vindo do norte, da Assíria, da Macedônia,
que é uma história bem posterior, um momento bem posterior, mas da Assíria ou da Babilônia, esses impérios, eles tinham que dominar aquela região para realmente alcançarem outras regiões. Então era um território muito visado. E o povo de Deus sabia que até o povo que estava lá antes deles, o povo de Canaã, era um povo mais forte do que eles. Então eles sabiam que quem colocou eles ali foi Deus, e o único que poderia sustentá-los ali naquela terra por muito tempo era Deus. O único que poderia assegurar-lhes ali a sua permanência naquele local seria Deus. Somente Deus poderia guardá-los ali, somente Deus poderia mantê-los ali. E eles sabiam que toda vez que o império estivesse em ascensão, eles estavam em risco. Toda vez que o novo império se levantasse, eles estariam em risco. Pense você num local que é cobiçado por todos, e todos estão sempre pensando em conquistá-lo, todos estão sempre pensando em dominá-lo. Mas você acha que eles viviam com medo? Não. Sabe por quê? Eles tinham uma convicção: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Bem-aventurados aqueles que se refugiam em Deus. Onde está o nosso refúgio? Onde os homens estão buscando refúgio hoje? Onde eles estão buscando refúgio para esta situação difícil que o mundo vem enfrentando? Quando vem o perigo, quando vem a incerteza, onde você busca refúgio? Quando você sente medo, onde você vai para buscar segurança e proteção? Eu te convido a fazer de Deus o refúgio permanente da sua vida. Deus é o nosso refúgio. E nós vamos então falar sobre isso em 3 partes desse texto. Se você observar, há aí entre parênteses uma pequena palavra selar no final do verso 3, no final do verso 7 e no final do verso 11. Não se sabe ao certo o que significa aí, mas parece ser um sinal de pausa. Uma música, onde há uma pausa aqui, um interlúdio entre uma parte e outra. Então ele está dividido nessas 3 partes. O texto se divide naturalmente nessas 3 partes, e em cada uma delas nós veremos que há um cenário. Há um cenário. E como um refrão, se repete de que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. E por isso nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, não temeremos. É a primeira parte, do verso 1 até o verso 3. Da parte número 2, de 4 a 7, porque Deus é o nosso refúgio, nós desfrutaremos da paz que Ele nos dá, da segurança que Ele nos dá, sabendo que Ele nos ajudará. E a terceira parte, do verso 8 até o verso 11, porque Deus é o nosso refúgio, nos aquietamos e ouvimos a sua voz. Essas serão então as 3 partes. Vamos à primeira, do verso 1 até o verso 3. Porque Deus é o nosso refúgio, não temeremos. Não temeremos. Deus nos ensina a enfrentar a adversidade sem sermos dominados pelo temor, sem estarmos assombrados. Deus nos ensina a enfrentar a adversidade sem perder a confiança nele, seja qual for a situação, seja qual for essa adversidade. E o salmista, ele vai descrever como poderia ser essa adversidade. Ele levanta hipóteses aqui extremas. Acompanhe aí nos versos 2 e no verso 3. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se afundem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem,
São as hipóteses que ele está levantando. Se você realmente começar a imaginar, né, são imagens apocalípticas, são imagens cataclísmicas, são aqui as principais, as maiores forças da natureza em convulsão. E ele está dizendo, ainda que tudo isso aconteça, nós não temeremos, não seremos tomados pelo assombro, não entraremos em pânico. Irmãos, essas imagens aqui, há muita segurança em dizer que são metáforas. São metáforas para o que nós temos aí no restante dos Salmos. O salmista está falando de questões muito práticas. Ele realmente não está falando tanto do mar. Ele está falando aqui sobre as nações, sobre os reinos, se erguendo, se levantando, se embravecendo, enfurecidos contra eles, contra o povo de Deus. E isso não é incomum, por exemplo, no livro de Apocalipse, quando se refere ao mar, normalmente está se referindo às nações, ou a montes, né, ao reino, e aqui às vezes até o monte que é o Monte Sião, referência a Israel, a própria nação de Israel. São uma forma poética para falar de situações bruscas, mudanças bruscas no mundo, em que os reinos que outrora eram tão poderosos, estavam tão estabelecidos, de repente eles caem e outro reino se levanta em ascensão, destrói todos os demais e todos estão em insegurança. Assim era o mundo antigo. Era dessa maneira. Quando uma nação se tornava mais poderosa que as outras, o que ela fazia? Dominava as demais, até que surgisse outra nação muito poderosa e dominasse as demais. E era assim, o mundo era dessa forma, o mundo se movia dessa maneira, até que veio, né, o Império Romano, e até que veio Jesus Cristo, até que veio o Senhor Jesus, para já dar a inauguração ou a apresentação de um novo reino que duraria para sempre, um novo reino que nunca seria abalado, o reino de Deus. O povo de Deus não temeria essas mudanças no horizonte, porque confiavam no Senhor. E a lição seria, ainda que toda ordem seja abalada, e o mundo tal qual conhecemos esteja de ponta cabeça, isso não nos assombrará. Ainda que toda a segurança e estabilidade do mundo estejam abaladas, isso não nos assombrará. Nada disso vai tirar o nosso chão, ainda que os fundamentos da terra se abalem, porque nada disso nos deixará assombrados, porque Deus é o nosso refúgio. Estamos seguros no Senhor, estamos seguros em nosso Deus. Se os fundamentos do mundo estão sendo abalados hoje, irmãos, se a ordem mundial vai mudar, e o Apocalipse diz que vai mudar, refugie-se em Deus. Deus é o nosso refúgio. E o que você encontrará se você se refugiar em Deus? Versos 4 e versos 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Que cenário maravilhoso!